Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos em nome de Jesus. Você venha ter um dia abençoado na presença do Senhor, na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, a sua casa, os seus negócios. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, para a glória do Senhor, mais um vídeo da palavra do Senhor, algo para nos edificar, para nos trazer esperança, uma palavra para nos encorajar, um direcionamento de Deus, mostrando para nós um Deus, o único e verdadeiro Deus, um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, um Deus que para Ele não há nada difícil para que Ele não possa resolver. Não existe nada aos olhos do Senhor onde Ele olha e diz, não, isso eu não posso fazer. O nosso Deus, o Deus das Sagradas Escrituras, o dono do universo, é o Deus do impossível. É Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem transforma. Basta cada um de nós darmos essa liberdade e buscarmos a face dEle, desprendermos um tempo precioso para escutar o que Deus tem a falar conosco, para que possamos compreender quantos impossíveis Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua. Para a glória do Senhor eu digo isso. E eu estava meditando no livro do profeta Jeremias, um livro tremendo, cheio de revelação, lá do Antigo Testamento, um grande servo do Senhor, um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que já existiram, o profeta Jeremias. E em certo momento, Deus traz uma palavra para ele, uma palavra de conforto, uma palavra de restauração para o povo de Israel. Um povo que estava exilado por causa do pecado, um povo que estava em cativeiro devido a um pecado, devido a não ouvir os profetas do Senhor, por negligenciar a voz do Senhor. Esse povo de Israel ficou exilado durante 70 anos. E lá no exílio, lá no cativeiro, Deus ele levanta o profeta Jeremias, e antes do cativeiro também. Mas durante o processo do cativeiro, devido à falta de compromisso, devido à traição que o povo de Israel cometeu contra esse Deus, eles foram levados cativos e exilados. Mas mesmo exilados, mesmo em cativeiro, Deus lança uma palavra sobre eles, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração. No capítulo 30 do profeta Jeremias, capítulo 30, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim, olha que palavra linda, mesmo esse povo sofrendo longe do Senhor, afastado do lugar de adoração, levados para a Babilônia, longe da presença do Senhor, mas Deus lança sobre eles, sobre Israel, sobre o povo dele, uma palavra de esperança, que Deus iria restaurar. E a palavra de Deus diz assim no versículo 12 do capítulo 30 de Jeremias: assim diz o Senhor, seu ferimento é grave, sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio à sua ferida que não cicatriza. O que Deus tem a falar comigo e com você, através desse versículo, dessa palavra que foi citado há milhares de anos atrás? Hoje, muitas pessoas, no tempo que se chama hoje, 2021, outubro de 2021, muitas pessoas estão feridas, com graves ferimentos na alma, no sentimento, no seio da família, no casamento, no relacionamento com filhos, com esposas, com maridos. Relacionamento com Deus estão feridos. A alma ferida devido talvez uma palavra falada, talvez não consegue liberar perdão para alguém que o magoou, que o entristeceu, que o traiu. São feridas na alma, aberta por diversas circunstâncias durante a nossa caminhada aqui terrena. E Deus ele fala assim, o seu ferimento é grave, sua ferida é incurável, não há quem defenda a sua causa. O que Deus falou muito fortemente comigo
nessa frase aqui, ó, não há quem defenda a sua causa. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm buscado recursos em alvos errados. Fica buscando defender a sua causa naquilo onde não há defesa. Quem pode defender a sua causa, tratar a sua ferida, é somente Deus. É somente o Deus do impossível, o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra. Deus estava afirmando: você pode buscar recursos onde você querer. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão buscando recursos em vários lugares, em vários direcionamentos, até mesmo dentro de você, até mesmo dentro de mim, dentro de nós, buscando recursos para curar essa ferida, curar esse sentimento que só você e Deus sabe. Por isso que Deus diz: não há quem defenda a sua causa. Essa causa você tem apresentado diante de quem para que ela seja defendida? Essa ferida, esse algo que te atrapalha a ter o sobrenatural de Deus, a ter experiências com Deus. Pessoas estão errando o alvo, buscando defesa naquilo que não pode te defender, e vão ficando com as suas feridas abertas, com almas destruídas, mas porque tem errado o alvo. Deus ainda fala na sequência dessa frase: não há remédio para a sua ferida. Parece uma palavra de desânimo, mas olha o que Deus diz no versículo 17 ainda desse capítulo. Olha que esperança que Deus diz. Olha que palavra de ânimo para mim e para você hoje, sim. Farei cicatrizar o seu ferimento e eu curarei as suas feridas, declara o Senhor. Quem pode curar a sua ferida é o Senhor. Quem tem remédio para as suas feridas é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que as nossas feridas fossem tratadas, fossem derramado um bálsamo de amor, um bálsamo de cura. E o nosso Deus, esse Deus que eu estou falando com você, é um Deus que continua curando. Veja que ele fala com Israel que a ferida estava aberta, que a ferida era incurável, e logo após ele fala: eu tenho a cura para vocês. E esse Deus, ele vem através dos tempos, das gerações, continuando sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo continua o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Esse poder de cura, de transformação, de tratar as nossas feridas, ela vem acontecendo através das gerações. Desde a antiguidade chegou a nossa vez, chegou a nossa geração de buscar essa cura, de buscar esta restauração em cima dessas feridas que muitas vezes estão abertas ou foram abertas por N motivos. Cada um tem os seus, mas veja que Deus, ele diz: farei cicatrizar o seu ferimento, eu curarei as suas feridas, declara o Senhor. Mas o povo de Israel estava errando o alvo. Eles estavam buscando defender a causa deles, procurando cura para as suas feridas em motivações erradas. E ainda hoje muitos buscam e erram o alvo, porque não vão diante do Senhor buscar essa cura. E como a sociedade está doente, como a sociedade atual, eu digo sociedade no modo em geral, pessoas, humanidade. Você sabe qual é a sua ferida. Você sabe onde você precisa ser tratado. Eu sei, porque o Espírito Santo fala comigo e fala com você. Qual área da sua vida talvez esteja ferida, esteja angustiada, esteja com uma ferida aberta e muitas vezes aos nossos olhos é incurável. Mas creia que Deus não mudou e Ele tem cura. Ele diz: farei cicatrizar o seu ferimento, eu curarei as suas feridas. Apenas tome uma posição de ficar diante do Senhor, de ser a Israel de Deus. Deus estava falando, não era com qualquer povo. Deus estava falando, tratando com Israel, com o povo dele. Faça parte desse povo, não fique longe desse povo. Veja que esse povo, por desobediência e por
vários tipos de pecados, coisas que desagradavam ao Senhor, eles foram levados cativos, eles foram levados presos, mas que Deus iria restaurar, Deus ia tratar daquela ferida. Talvez o seu problema hoje, a sua ferida, não seja um cativeiro, não seja o aprisionamento, não seja a Babilônia, mas Deus promete que Ele tem cura. Ele fala que Ele tem cura para as nossas feridas. Apenas permaneça, fique na posição de um israelita moderno hoje, de um homem, uma mulher que faz parte da família, do povo de Deus, onde Deus possa olhar para você e falar: não, ele faz parte do meu povo, eu tenho cura para ele. A ferida que tanto o aflige. Por que eu disse que Deus vem transcendendo através dos tempos, curando, transformando, e aí milhares de anos depois vem Jesus curando, tratando feridas. E olha no Evangelho de Mateus, quero concluir essa mensagem aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, a lepra na época de Jesus era uma doença incurável, assim como era na época de Jeremias. Aqui era uma doença física, uma doença incurável, onde a medicina na época não tinha solução. Talvez você esteja falando para mim hoje: o meu caso não tem solução. Talvez seja algo emocional, sentimental, espiritual, relacionamento. Talvez seja algo impossível dentro da sua casa. Qual é o teu impossível? O que é incurável para você hoje, na data de hoje? Deus, ele te diz: eu tenho poder para curar essa ferida. Depois de Jeremias, quando Deus prometeu que curaria o povo de Israel, que trazia a restauração, milhares de anos depois, Jesus vem e cura esse leproso. Aproximando-se, esse leproso adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. A lepra daquele leproso foi curada, as feridas daquele leproso foram curadas, algo que era impossível. O que é impossível para você hoje? O que é impossível para mim hoje? Creia que Deus é capaz de fazer. Não tem doença incurável para o nosso Senhor. Não tem, não existe. Deus é o Deus do impossível. De Jeremias até Jesus, milhares de anos. E de Jesus até nós, milhares de anos. Creia que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é capaz de curar, de tratar aquilo que te fere, de tratar as suas feridas, que só você e Deus sabe. Creia num Deus que cura. Esse nosso Senhor Jesus, Ele é um Deus que cura, um Deus que transforma. Ele pegou aquele homem leproso, feio, fedendo, cheio de feridas. Ele purificou ele, curou as suas feridas. Creia nesse Jesus. Entregue os seus caminhos ao Senhor e você vai ver quão grandes maravilhas Ele é capaz de fazer em você e através de você, sempre para glorificar o nome dEle. Fique com essa palavra, meu irmão. Medite nela. Que Deus é um Deus que cura feridas, assim como diz a palavra de Jeremias, do capítulo 30, no versículo 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Receba essa palavra como uma palavra profética. Tome uma posição. Seja um israelita de hoje. Faça parte do povo de Deus. E verás grandes maravilhas do agir de Deus na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra seja motivo de transformação, de salvação, de cura para a sua vida. Em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.